Um bom dia a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, semana agitada no cenário político brasileiro, contextos os quais nós não queríamos estar vendo, está acontecendo. Essa transição política com mais de 267 nomes em Brasília mostra a retomada do poderio, o qual a esquerda está querendo se levantar mediante a sociedade civil, e nós sabemos que a curto prazo poderemos até ter a impressão que vai tudo bem no país, porque o que a esquerda sempre gostou é de colocar pressões adversas à realidade no contexto do Brasil mediante as suas ações econômicas, principalmente no que se refere às maquiagens fiscais, o que foi um dos grandes resultados das pedaladas causadas por determinados governos que manipulavam os atos administrativos de forma a qual sempre fizeram desvinculações de receitas sem autorização legislativa, principalmente. E se nós pararmos para analisar o que ocorreu essa semana, durante a diplomação do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, a montagem de parte de sua equipe, no judiciário, não me surpreende o Flávio Dino ser ministro da Justiça, inclusive até retirando a responsabilidade da segurança pública, porque afinal, se existe algo que a esquerda nunca gostou, é de polícia equipada. Eles gostam de polícia sucateada, de forma a qual se perca o poder diante da criminalidade, principalmente. Afinal, a própria criminalidade em si é uma grande marca da história deles, diante das circunstâncias políticas onde eles se instauraram com o passar dos anos. E mais que isso, se nós pudermos levar em consideração todas as práticas políticas deles, podemos levar um Estado totalmente aparelhado e corporativista que sempre fez vista grossa por crime organizado, principalmente. E mais que isso, se nós falarmos na questão econômica, vocês já sabem o resultado de ter o Mercadante no BNDES como presidente da instituição e o senhor Fernando Haddad de ministro da Economia. O desacerto fiscal causado pela irresponsabilidade inerentes a tudo que se sobrepõe a déficit público já é certo de se fazer. Primeiro, conforme dito em diversas outras lives, não houve interesse de nenhum renomado economista de assumir esse pepino da irresponsabilidade fiscal. Afinal, já se sabe
que haverá um retrocesso na política fiscal tamanho que, para cobrir o rombo, altos impostos poderão estar sendo cobrados. As despesas obrigatórias crescerão significativamente, o que pode inclusive quebrar a regra de ouro que não permite emissão de títulos para que os governos possam financiar a despesa da folha de pagamento com a dívida pública. Isso vai ser permitido por esse governo que está para entrar. Muito me chama a atenção o deputado federal Pedro Paulo, a quem é braço direito do prefeito do Rio, Eduardo Paes, simplesmente se calar diante dessas circunstâncias, depois dele ter dito que é contra o alto endividamento da nação com a irresponsabilidade do Estado. E assumir essa responsabilidade de a todo custo, só por uma questão político-ideológica, dizer que o país está sendo afrontado com sua saúde financeira comprometida em nome da democracia. É cômico, meus amigos, se não fosse trágico, essa falta de vergonha na cara de quem já deixou grandes rombos no passado. E como bem diz o vice-presidente supostamente eleito, quando foi candidato em 2018, dizer que o PT gostaria de voltar à cena do crime. Ora, essa instabilidade política, somada essa matéria econômica, está aos poucos retirando investimentos do país. O crescimento econômico que nós teremos até 31 de dezembro ainda é fruto de tudo que se plantou ao longo de todos esses anos, com os lucros nas estatais, o superávit nas contas públicas e a responsabilidade do Estado para cumprir metas fiscais. E entre 2021 e 2022, o Brasil cumpriu acima da meta a validade de sua despesa pública. Cortou na própria carne. Reduziu custos nas estatais, nas autarquias e fez as fusões devidamente necessárias, combatendo a burocratização e, com isso, conseguindo ao final de cada ano criar superávit primário, o que gerou grandes recursos no que se refere ao pagamento ideal dos juros de amortização
da dívida pública interna. Esse é o legado que está sendo deixado pelo ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes tinha o plano de reindustrializar essa nação, para que dessa forma pudéssemos abrir a economia para o combate ao monopólio, abrindo as portas para a competitividade. Governos da esquerda são governos que não são liberais, fecham a economia, reduzem a concorrência, destroem a probabilidade de haver competitividade e, acima de tudo, industrialização no que se refere os grandes conceitos do liberalismo clássico. O liberalismo clássico, ele é favorável a que existam sócios entre as grandes economias do mundo. Não são a favor da concentração de riquezas mediante uma só área da economia. Isso aumenta a dependência externa. Isso destrói a capacidade de construir uma nação eficiente e que opera nas devidas proporções, o que afeta no aumento generalizado de preços, na inflação de demanda, devido a poucas opções para uma expansão demográfica tão intensa que sofre das consequências da falta de planejamento estrutural. Por isso que os municípios sofrem com favelizações e também com a concentração da pobreza, que são destrutivas até mesmo para o PIB regional. E isso obtém influência direta aonde governos da esquerda criam os problemas para vender as falsas soluções com programas de transferência de renda sob discurso que está combatendo a miséria e a fome em prol do crescimento das classes menos favorecidas. E dentro de toda essa circunstância, sempre colocam aquilo que a classe pobre quer ouvir. Mais que isso, manipulando a realidade e utilizando
de militâncias doutrinadas para vender sonhos com muitas mentiras e atos insanos que assolam a estrutura econômica de uma nação. O resultado parece que está vindo antes de assumir. E sem sombra de dúvida, sofreremos altíssimas consequências de um Estado aparelhado e de desajustes fiscais, pedaladas e, mais que isso, das taxações de micro e pequenas empresas que sofrerão consequências altíssimas. E fora o possível retorno da obrigatoriedade de contribuição sindical. E não duvide, ele quer furar o teto porque ele quer dar aumento para quem contribui para seus esquemas, que são até mesmo figuras que trabalham dentro de repartições e que são até mesmo concursados, que receberam 77% de aumento durante o governo da esquerda. Isso ele vai querer fazer novamente, dar aumentos desenfreados sem explicar de fato as fontes de receitas. Eles querem gastar muito e gastar mal, não importando se tiver que emitir dinheiro falso para suprir essas demandas dos obscuros acordos que eles fizeram para entrar no poder. E fora outras questões relacionadas à corrupção, a qual não posso falar, senão serei censurado. Aguardemos a cena dos próximos capítulos. Deus acompanha a todos. Um dia maravilhoso a cada um de vocês. Conjuntura política e econômica sempre do seu lado.